Bom, gente, ainda é janeiro, muitos planos, expectativas, né? Ansiedade para fazer as mudanças que você deseja. E olha, a gente vai começar uma série para você te ajudar, né? A você olhar para os seus comportamentos. A gente normalmente transfere. Eu faço isso por causa do outro. Mas não, a gente precisa assumir um pouquinho, não precisa assumir um pouquinho sobre a nossa vida? Por que a gente repete, né? A gente precisa entender e compreender como o nosso comportamento é influenciado, de que maneira. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Miriam, vai bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui com vocês. Que bom, Miriam, a gente também, principalmente para a gente aprender. Bom, a gente precisa mudar um comportamento, vamos lá, né? Seja um vício que a pessoa quer mudar, às vezes a pessoa descobre ali que está com diabetes, um diagnóstico médico, ela precisa mudar a alimentação, o comportamento. Às vezes ela entende que uma relação dela não é boa, ela precisa mudar esse comportamento. Como que funciona? Como um comportamento se transforma? Como que a gente pode mudar esse hábito? Sim, primeiro a gente tem que olhar para si, né? Olhar para a gente mesmo e saber o lugar que a gente está na vida, né? Olhar os incômodos, né? O desconforto, observar isso e saber assim, eu tô com diabetes, eu tô com dificuldade, eu acho que a saúde vai comprometendo mais. Por que eu tô assim? Né? O que eu tô contribuindo para estar desse jeito? E qual que é o caminho, né? O objetivo para poder eu mudar, sair desse lugar. Então, o lugar que a gente está, assumir a responsabilidade, como você falou, né? Do lugar que estamos e qual o caminho que a gente vai percorrer. Então, a gente precisa elaborar, acho que dar pequenos passos para poder sair desse lugar, de que forma consultar profissionais, né? De que forma que eu posso estar mudando a minha rotina, mudando meus hábitos, sempre de forma assim mais tranquila, pequena, com pequenos passos. Por que a gente tem tanta dificuldade em mudar, mesmo sabendo que aquela relação não faz bem, que esse alimento não faz bem, que eu preciso fazer tal atividade? Por que eu tenho dificuldade para fazer o melhor para mim? Depende do sentido que tem, né, cada coisa. Por exemplo, quem tem uma compulsão alimentar, né, a relação com essa comida. Às vezes a gente não come para se alimentar, a gente come emoções. Então, eu vou comer um docinho para eu poder me sentir melhor, para afagar o meu coração, né? Eu vou fazer uma pipoquinha, vou ficar ali. A gente não se alimenta, né? Quando a gente está com fome, a gente tem ali o alimento na geladeira e quando está com fome, qualquer coisa mata a fome, né? Mas quando a gente tem a vontadinha ali de comer alguma coisa, ali já é uma relação diferente com a comida. Tem a ver com a emoção. Tem a ver com a emoção. Então, qual que é o sentido de comer tanto para mim? Por que eu como tanto? Por que eu como tanto doce? Por que eu como tanto pãozinho? Né? As relações, o que essas relações trazem para mim? A repetição, como você falou, né? Estar numa relação da qual me faz mal pode, né, ter a ver com o meu passado, como que eu aprendi a me relacionar. Né? Então, o amor que eu aprendo na infância, seja ele de maneira boa ou ruim, eu vou repetir, porque é o jeito que eu aprendi. Mas por que mesmo sabendo que é ruim, a pessoa ela não decide mudar? Porque é confortável você lidar com aquela situação, ainda que seja ruim. Ela é familiar para mim. Eu aprendi na infância a lidar com aquela situação e eu já sei, é previsível. Então, é melhor e confortável ficar, ainda que seja ruim, do que me deparar com um novo. Eu chego a ter uma relação saudável, eu me assusto, porque eu nunca passei por aquilo. E daí eu dou um passinho para trás e volto para a relação. E a gente e a gente escuta muito movimentos das pessoas que repetem, né? Nossa, eu estou repetindo um padrão, eu estou repetindo, né? Às vezes a pessoa também tem uma dificuldade no trabalho, né? Aquilo não faz bem para ela. Mas eu vou mudar. Engraçado, muda, mas vai para uma mesma situação. O que é essa repetição? Essa repetição, seja na relação também, né? Sim, essa repetição tem a ver com os padrões que nós aprendemos, como eu falei agora há pouco, né? Nós precisamos ter um autoconhecimento e saber o porquê que se repete, aonde que a gente quer chegar com essa repetição. Às vezes repetimos padrões para poder tentar reeditar uma situação da qual nós vivemos e não conseguimos elaborar. Né? Então, às vezes, uma relação da infância com o pai ou com a mãe, nós repetimos essa mesma relação, procuramos pessoas que vão nos proporcionar essa mesma relação para que nós possamos dar um desfecho final, já que na infância nós não conseguimos.
porque somos seres que não temos desenvolvimento psíquico, emocional para poder lidar com a situação. Então nós vamos trazendo de forma com que a gente possa resolver isso na fase adulta. Repetir esse script. E resolve? Repetir? Eu acho que com análise a gente vai entendendo, vai percebendo o que está acontecendo e daí a gente vai podendo seguir de forma diferente, né? E saindo dessas situações, porque daí a gente elabora na infância, né? Precisa se conhecer. Precisa se conhecer. Tem gente que vamos lá, 880, né? Ou se cobra demais ou é largado demais, né? Ah, não, deixa a vida acontecer, e tem gente que quer ficar fazendo ali análise de tudo para poder resolver as coisas da vida. O que você orienta para as pessoas que precisam fazer as suas mudanças? Todos nós, né? Acho que a vida é um constante sair da zona de conforto, movimento, né? sim. O que você orienta para essas pessoas que têm dificuldade e precisam de equilíbrio? Procurar mudanças pequenas, de forma mais constante, né? Todos os dias um pouquinho, que o acúmulo dessas atividades que vai tornar um hábito. Né? E pensar que nós somos seres biopsicossociais, assim como você falou e o padre falou, nas relações, nos fazemos nas relações. Então perceber em que ambiente que a gente está, quais relações que nós estamos construindo, né? Alimentando. Um ser só pode ter o bem-estar quando ele tem uma boa alimentação, ele tem um bom sono, quando ele se movimenta fisicamente. Então, cada dia um pouquinho, né? Não é pensar assim, vou ter hábitos saudáveis. Não, eu vou comer melhor, Tá. né? Eu vou fazer uma caminhada. Então, ser mais saudável, o que é ser mais saudável? Né? Então, acho que colocar pequenos objetivos, né? Começar a caminhar 30 minutos por dia e daqui a pouco vai evoluindo. A gente consegue aí uma constância maior, né? E o resultado, né? Tem grandes, eu acho que grandes resultados com pequenas mudanças. Sim, com certeza. Isso em todas as situações, né? Seja numa relação, às vezes é uma pessoa que ela precisa se distanciar de uma relação que está prejudicando a vida dela, né? Às vezes ela quer já resolver tudo aquilo na vida, mas não dá. Vamos fazer um dia de cada vez. Sim, mais ou menos isso, né? Isso. Às vezes as pessoas começam o processo, seja ele, né, uma atividade física, uma alimentação, uma nova relação, seja ela afetiva. E às vezes a pessoa ela cai, né? Ela tem uma recaída, né? E em casos mais graves também, né? A gente vai falar sobre alguns vícios, enfim. Sim. A pessoa ela tem uma recaída. Como que ela deve olhar para essa recaída sem abandonar o processo, Miriam? É uma falha, né? Aquele dia foi difícil para mim. E daí eu recaí, e daí diante de uma dieta eu passei um dia emocionalmente mal e recorri a isso como forma de afago e tal. Mas tem um outro dia que a gente pode reconstruir, começar de novo, não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar janeiro de 2027. De esperar a próxima terapia. Não, a gente pode já no dia seguinte continuar aquilo que a gente se propõe a fazer. A pessoa sofre muito quando acontece isso. Sim, se culpa, culpada. muito culpada. O que é essa culpa? Essa culpa é daquilo que não conseguiu, se sente incapaz, se sente inferior, né? Porque já vem de um processo já de uma autodestruição. Né? Então a pessoa vai se prejudicando e daí ela começa a tomar um caminho diferente. Quando ela recai, volta toda aquela culpa de que não consegue, não tem capacidade, mas somos humanos, né? Nós falhamos. Sim. Então a gente pode dizer que a recaída ela faz parte? Faz parte. O ideal seria que não tivesse, mas o ideal não existe, né? A perfeição não existe, somos humanos. Aí que tá, né? Se as pessoas, como você falou, sabendo mais delas, elas vão sofrer menos. Sim, né? Se compreende mais, sabe aonde que é o meu ponto fraco. Olha, eu tenho dificuldade em lidar com essa situação, né? E seja mais gentil consigo mesmo. Então, acho que eu preciso diminuir os passos, mas não parar de andar constantemente e caminhando. E caminhando constantemente e aprendendo sempre, se conhecendo, né? Sim. Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi meu ótimo bem. bater esse papo com você. Adoro estar aqui. Obrigada, viu? Muito bom, né, gente? A gente aprender sobre nós. Quando a gente aprende, a gente sabe lidar. Ah, mas é fácil? Não. Dói. Às vezes dói sim, né? É claro que a gente precisa crescer, né? Esse é o processo da vida.